Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso Frater Joana. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais essa noite para estudarmos, essa obra grandiosa, magnífica de Joana de Ângelis. Esse livro é muito interessante, Momentos de Saúde e de Consciência. É um livro que é dividido em duas partes, onde Joana de Ângelis faz algumas análises acerca do livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, nós estudaremos hoje juntos 3 pequenos capítulos que constam da segunda parte deste livro, Então, o capítulo 6, Culpa e Consciência, o capítulo 7, Maturidade e Consciência, e o capítulo 8, Karma e Consciência. Mas para nós entendermos esses 3 capítulos de maneira integral, é muito importante que nós possamos compreender a princípio o conceito que Joana de Ângelis dá de consciência. O que nós sabemos sobre a nossa consciência? Qual é o conceito de Joana de Ângelis sobre a consciência? Então vejamos. Entendendo a consciência. Então, logo no início dessa segunda parte do livro, Joana nos dá um conceito de consciência. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Então, logo a princípio, a Joana de Ângelis já nos dá um conceito muito interessante de consciência, porque muitas vezes nós confundimos a questão da consciência com a inteligência no sentido mental. E no próprio livro, ela já traz uma diferenciação. Um médico pneumologista, por exemplo, ele tem a consciência de que fumar faz mal. Ele tem a consciência de todos os efeitos que o cigarro pode produzir no seu organismo. E mesmo assim, ele pode ser fumante. Então, nesse exemplo que a própria Joana de Ângelis dá, este médico, ele ainda não possui consciência, ele possui apenas a inteligência, porque ele não interiorizou este conhecimento para a sua vida. Então, ela dá até um outro exemplo também, pessoas que defendem o crime do aborto, Então, às vezes são pessoas extremamente inteligentes, mas que não desenvolveram a consciência. Porque a consciência é justamente a capacidade de discernimento, de diferenciação entre o bem e o mal. E é com base neste conceito primordial que nós estudaremos os 3 capítulos, que vai tratar da culpa, da maturidade psicológica e do karma. A princípio, Joana começa falando para nós sobre a culpa, Ela diz que a culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do conflito. Nós temos que ter em mente, a princípio, que no nosso estágio de consciência, no nosso estágio de evolução aqui no planeta, o conflito psicológico, ele é inevitável. Nós todos estamos sempre em conflito. As situações da vida, que muitas vezes nos fazem pensar se nós devemos fazer isto ou aquilo, se nós vamos pelo caminho A ou pelo caminho B, aquele conflito interior que gera, esse conflito é um mecanismo psicológico divino para a nossa própria evolução, para que nós consigamos ampliar de alguma forma a nossa consciência, o nosso discernimento entre o bem e o mal. Então, se nós não realizamos este conflito, nós não conseguimos ampliar a nossa consciência. Mas a culpa, A culpa, na verdade, ela tem um propósito.
né? E esse propósito, muitas vezes, ele foge, né, do que é estipulado pelas leis divinas. A Joana trata muito da culpa, na verdade. Ela tem alguns livros, muitos capítulos que falam sobre a culpa. Pode ser encontrada no livro Ser Consciente, Amor Imbatível Amor, Momentos de Saúde e Consciência, que nós estamos estudando, Momentos de Meditação, Rejubila-te em Deus, Conflitos Existenciais, O Despertar do Espírito. Então, a Joana trata muito do tema culpa, porque a culpa, na verdade, está na raiz de muitos problemas que nós vivemos na atualidade. Ela diz que, na verdade, a culpa é causa primária de muitos e muitos transtornos que nós temos, né, como sociedade, como seres humanos. Então, ela já traz para nós, a princípio, em algum desses livros, a sintomática, as causas da culpa, na verdade, né? Quais são as causas da culpa? Como que a gente pode entender essa culpa? A culpa vem de comportamentos inadequados ou destrutivos desta vida ou de outras vidas. Então, esses comportamentos, eles vão sendo arquivados na nossa memória espiritual, na nossa consciência, né? E a consciência, como aquele vigilante divino, que é o Deus em nós, e esse vigilante, ele grita, né? Olha, isso aí que você fez não foi legal, né? Então, esses comportamentos inadequados, eles são registrados pela nossa memória espiritual, arquivados no nosso inconsciente profundo. Outra causa da culpa, ignorância medieval que ela trata, né? São aquelas ideias incutidas principalmente pelas religiões sobre o pecado, né? Às vezes muito ligado à sexualidade, à imundícia, à preguiça, à gula, à sexualidade. Então nós trazemos, a Joana diz, no nosso inconsciente profundo, essa culpa ancestral, né? O prazer de viver, de estar vivo, muitas vezes é confundido e mesclado com essas culpas medievais que nós trazemos, de maneira que nós nos sentimos muitas vezes culpados por estarmos felizes, por estarmos realizados, né? E uma terceira causa da culpa, Joana comenta que são pais neuróticos ou irritadiços. Então, isso vai causando culpa nos filhos. O seu pai saiu de casa por sua causa, né? Eu bati o carro porque você estava gritando no banco traseiro. Como que eu ia prestar atenção no trânsito? Então, essas culpas que muitas vezes os pais vão incutindo na cabeça dos filhos, elas se tornam um espinho mesmo na carne, que essas crianças e depois esses adultos vão levando. E segundo Joana de Ângeles, uma das culpas mais difíceis de serem tratadas pelos profissionais da saúde mental, né? Porque é uma culpa de desamor, né, de falta de carinho, de falta de cuidado. Às vezes são palavras que são soltadas, né, são proferidas pelos pais, e aquilo fica mesmo na memória dos filhos durante muitos e muitos anos. Se você não estudar, você não vai ser nada, você vai varrer rua, esse tipo de coisa. São culpas que as crianças e depois os adultos acabam carregando. E quais são os sintomas da culpa? São sintomas que todos nós, de alguma maneira, em uma situação ou outra, acabamos carregando, né? São escusas e justificativas indevidas. Ah, mas eu falei assim porque ele fez assado, porque ele mereceu, né? Então, essas escusas e justificativas são justificativas do nosso ego, para a gente poder aceitar aquela ação que não foi coerente com a nossa consciência, com o nosso Deus interior. Sentimento de não merecimento de tudo que é útil ou é bom. Então, quando nós trazemos uma consciência de culpa muito grande, nós passamos a carregar esse sentimento, né? Muitas vezes
Pessoas que estão em um segundo ou terceiro relacionamento carregam essa culpa por não ter dado certo no primeiro. Nossa, mas agora será que eu mereço mesmo ser feliz? Será que eu mereço essa pessoa? A questão da depressão, da angústia, da insegurança e da insatisfação também são sintomas de culpa muitas vezes, né? Aquela angústia que muitas vezes nós carregamos e que nós não conseguimos discernir, muitas vezes são causas de culpas que nós carregamos. E a nossa consciência? Como eu já disse no início, a consciência não é inteligência no sentido mental, né? Mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio. Então, a nossa consciência está sempre nos mostrando o caminho. E à medida que essa consciência vai se ampliando nos conflitos e nas situações da nossa existência, a gente consegue discernir melhor o bem e o mal, né? Muitas vezes a gente se sente mesmo nesse anjinho, nesse diabinho, a gente não sabe para que lado que a gente vai. Muitas vezes nós ainda, espíritos extremamente imperfeitos, seguimos as nossas sugestões egóicas, né? De ignorar os sentimentos do próximo, de muitas vezes seguir as nossas ideias e ignorar o que os outros estão pensando. Então, é um movimento consciencial que nós vamos tendo e que, à medida da nossa evolução, nós vamos melhorando. Não é em uma existência só, gente. Joana diz que isso é um degrau que nós vamos subindo. A cada existência, nós subimos um degrau. Então, é muito importante que nós não carreguemos ainda também essa culpa de sermos quem ainda nós somos. Muitas vezes, nós temos por meta os grandes mártires do cristianismo, né? Os grandes expoentes da virtude, do amor, mas nós ainda não somos capazes de sentir e de agir como esses mártires, como esses expoentes. E aí, às vezes, nós carregamos uma culpa por ainda sermos extremamente imperfeitos, né? Então, é isso que Joana diz para nós aqui nesse capítulo da culpa. Nós aceitarmos quem ainda nós somos é um ato de amadurecimento da nossa consciência, né? Que passa até para o segundo capítulo aí. E a culpa saudável? Será que existe algum tipo de culpa que é saudável? Existe sim, porque na verdade quem não carrega nenhuma culpa é o psicopata, né? Uma pessoa doente psicologicamente. A culpa, até determinado ponto, ela é saudável. Então ela diz para nós: há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos, quando eles não correspondem aos padrões de equilíbrio e da ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade. Então, a doutrina espírita nos ensina que a culpa, na verdade, ela vem como um alerta. Olha, aquilo que você fez não foi legal. Tudo bem, errei mesmo. O que eu vou fazer agora com isso? Qual é a minha responsabilidade, né? Então, ela continua: arrepender-se de comportamentos equivocados, de práticas mesquinhas, egoísticas e arbitrárias é perfeitamente normal. Nós devemos sim nos arrepender. A sustentação do arrependimento, além de ser inoperante, apenas proporciona prejuízos que respondem por numerosos conflitos da personalidade. Então, o grande problema da culpa, na verdade, é quando ela ultrapassa o sentido da responsabilidade. A pessoa não quer se responsabilizar pelos atos que cometeu. E aí a culpa vira um processo de sentimento doentio dentro da gente.
a sustentação desse arrependimento pelo tempo além do necessário gera um processo de adoecimento psicológico, de auto-vitimização, né? Então, é este que é a culpa, tormento que ela trata. Porque aí volta para aquele início, que ela fala no início, né, do capítulo 6. Aí a culpa passa a ser um processo de autopunição inconsciente. Então a culpa, ela deve ser liberada. Como que a gente libera essa culpa? A gente libera através dos atos de responsabilidade. Se eu fui na casa de alguém, tinha um copo lindo lá, eu bebi água no copo, deixei o copo cair, quebrei, qual que é a minha responsabilidade? Eu vou comprar um outro copo para essa pessoa, né? Então, a doutrina, na verdade, é uma doutrina libertadora. Nós não devemos carregar essa culpa. As culpas que nós trazemos, nós não devemos carregar. Mas sim raciocinar o que nós fizemos de errado para nós não fazermos novamente e o que nós devemos fazer com aquilo, né, que nós desequilibramos no nosso ambiente. Como que nós retomamos aquele equilíbrio? Então, a culpa não pode se tornar um tormento, mas sim uma consciência do erro, a consciência da responsabilidade e da não reincidência no erro. Eu errei, mas não vou errar mais. E agora ela vai tratar da maturidade e consciência. Ela diz que muitas pessoas, né, a gente vê isso muito no nosso convívio, independente da idade, existe uma maturidade psicológica. Então, existem jovens, né, crianças, jovens muito maduros psicologicamente, com grande senso de discernimento entre o bem e o mal. E existem pessoas idosas que são imaturas psicologicamente, né? Então, ela, na verdade, ela faz essa diferenciação de maturidade, mas é uma maturidade consciencial e não uma maturidade de idade, vamos dizer assim, né? Então, ela trata dessa maturidade. Muitas vezes a pessoa imatura psicologicamente, ela não sabe superar as frustrações. Isso é uma grande característica de uma pessoa imatura psicologicamente. Porque quando advém a frustração, a pessoa se revolta, a pessoa culpa as outras pessoas, as outras situações, nunca assumindo a responsabilidade pelos próprios atos e pela própria vida. Então, é como se fosse aquela criancinha que quer o brinquedo, a mãe nega, e ela faz pirraça, e ela chora, e ela não quer comer, né? Muitas vezes nós temos essas explosões de imaturidade psicológica. E é um processo normal de todos nós, né? Mas Joana está aqui para nos ajudar a superar essas questões. E como que nós promovemos o nosso amadurecimento psicológico? Olha só o que ela diz. O amadurecimento psicológico exterioriza-se quando se ama, quando se alcança esse sentimento oblativo, demonstrando a libertação da idade infantil. Porque a criança, ela quer ser amada, ela quer receber tudo para si, ela quer ser cuidada, ela não tem interesse em amar, em doar-se, né? Então, a grande característica de uma pessoa psicologicamente madura é a capacidade de doar-se, de amar, né? Da abnegação. Então, nós estamos todos em um processo de maturidade psicológica que vai aumentando a nossa consciência conforme as encarnações. A cada encarnação, nós aprendemos um pouquinho mais da ciência, né, do amor, da ciência de amar, de doar-se. Ela diz para nós que enquanto o amor não sente prazer em doar, experiencia o período infantil, caracterizando-se pelo ciúme,
pela insegurança, pelas exigências descabidas, portanto, egocêntrico, impróprio. Quem ama com amadurecimento planifica-se com a felicidade do ser amado e beneficia-se pelo prazer de amar. Então, esse amor plenitude que ela trata não é o amor que quer ser amado, né? É aquele amor de Jesus, o amor de São Francisco de Assis, que ele é feliz pelo simples ato de amar as plantas, de amar o ambiente onde está, de amar as pessoas com que se convive. Não existe nenhum movimento psicológico de querer ser amado, de querer ser aceito, né? Por isso a grande questão da insegurança, né? Do ciúme, porque quando a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, isso causa um sofrimento psicológico muito grande, né? E é um sentimento que é um sentimento egocêntrico, que trata justamente dessa imaturidade psicológica. E aí, no último capítulo, ela vem tratar um pouco do karma, né? O karma e consciência. O karma como visto, na verdade, como esse grande efeito das ações praticadas por nós nessa vida ou nas vidas anteriores. Então, ela diz para nós que quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso. Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos ultores, que propiciam provas e expiações de complexos mecanismos de aflições, que respondem como necessidade iluminativa. Então, o karma, ele é justamente esse mecanismo divino de ampliação da nossa consciência. Deus não é vingativo, Deus é educativo, não é assim que a gente aprende na doutrina? Então, através das nossas aflições, quando nós conseguimos experienciar tudo aquilo que nós fizemos aos outros, tudo aquilo que nós fizemos sofrer aos outros, nós passamos na pele, essa nossa consciência de diferenciação, de discernimento entre o bem e o mal, ela é ampliada. Então, esse é o grande mecanismo do karma. Esse é o grande mecanismo da dor, dos mecanismos complexos de aflições que muitas vezes nós sofremos nas nossas encarnações, nós vemos nas pessoas aqui no planeta Terra sofrerem. É esse mecanismo divino que nos faz sofrer justamente aquilo que nós fizemos sofrer aos outros. Então, esse é o link que ela faz entre karma e consciência, né? E a mais interessante que eu achei desse capítulo é que ela diz que o karma está sempre em processo de alteração. Então, não existe um karma pré-determinado, né? Conforme o crescimento consciencial da criatura, conforme os movimentos que ela faz em direção ao bem, este karma é alterado a todo minuto, a todo segundo. Ele é dinâmico, né? Não existe assim uma pré-determinação kármica que seja absoluta. É isso que ela diz aqui no livro. Porque o karma ele tem uma finalidade. As provas e expiações, eles têm uma finalidade, que é justamente a ampliação da nossa consciência, do nosso discernimento entre o bem e o mal. E quando nós fazemos este movimento do bem, esse movimento de amor, né, em direção ao próximo, de abnegação, esse karma é alterado. Quando nós aprendemos realmente com os nossos erros, né? Então, ela até comenta aqui o livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec pergunta para os espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos.
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda a um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que bonito. Então, à medida que o nosso discernimento aumenta, que a nossa propensão ao bem aumenta, a nossa consciência é ampliada, e a gente consegue cada dia mais, cada vez mais, a cada reencarnação, subir um degrau, alcançar pouco a pouco a nossa maior conexão com a divindade, a nossa conexão com o nosso espírito imortal que somos. E a cada reencarnação, nós aumentamos a cota de contribuição que nos toca na obra da criação. A cada vez nós colaboramos um pouco mais com o Criador. Então, estes são os 3 capítulos que eu achei extremamente interessante. São extremamente interessantes, importantes, né, para a nossa reflexão. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Agradeço muito a companhia, a paciência e até o próximo estudo. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Muita paz. Boa noite, amigos do grupo de estudo Joana de Ângeles. Que a paz esteja com todos. Passamos então agora ao estudo de um capítulo do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda pelo Espírito Joana de Ângeles, com o tema o egoísmo, que é o capítulo 14 deste livro. E Joana acompanha o capítulo de Amai ao próximo como a si mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é no capítulo 11. E ela escolhe o item 11, que tem o título, né, de O Egoísmo. E também ela faz uma referência a Lucas 6:31, né, que é: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Né? Então, algumas coisas interessantes que a gente tem que ressaltar na estrutura que a Joana de Ângeles escolheu para este capítulo. Né? Ela escolhe esse tema egoísmo, que é a instrução, retira lá da instrução dos espíritos, que é trazido essa mensagem por Emmanuel, né? E também o que nós temos que ressaltar é que ela não vai conceituar somente o egoísmo, né? Que ela trata apenas no começo e alguns parágrafos no final. Mas ela vai falar da terapia para combater o egoísmo. Né? E com isso, ela traz a trajetória de Jesus, que vai exemplificar, né, como exemplo maior do altruísmo, que ela então vai assinalar nesse capítulo exatamente o altruísmo e a caridade como uma forma de combater o egoísmo. Né? E como nós veremos, ela faz um estudo profundo da personalidade de Jesus.
né? À luz da psicologia profunda, porque é o que trata o livro, né? É o estudo de Jesus à luz da psicologia profunda e é o estudo do Evangelho à luz da psicologia profunda, né? E eu acentuei exatamente que é a maior parte mesmo do capítulo, esse estudo da personalidade, dos sentimentos, dos exemplos de Jesus, né? Que vai exatamente então demonstrar o exemplo maior do altruísmo, né? Então eu preparei alguns slides para que a gente vá seguindo a sequência do livro, do capítulo, que é o capítulo que acompanha o Evangelho, no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Então, Emmanuel, na orientação dos Espíritos, traz em sua mensagem que na instrução dos Espíritos, Kardec registra a mensagem do Espírito Emmanuel, onde localiza o egoísmo como chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. Emmanuel ainda declara que o egoísmo é então o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. E ainda continua Emmanuel, ele ressalta a coragem, porque é preciso coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros, né? E Emmanuel enfatiza que cada um empregue seus esforços em combatê-los em si mesmo, porque ele é um monstro devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é a causa de todas as misérias aqui na Terra. Negação da caridade, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. E Emmanuel nos traz uma reflexão superlativa com um exemplo extraordinário que recebemos, né? Na terceira revelação, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. O justo vai percorrer as santas estações de seu martírio. Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E disse aos judeus: este homem é justo porque quereis crucificá-lo, e no entanto deixa-o ser conduzido ao suplício. Então, irmãos, nós vemos aqui Emmanuel já também adentrando a psicologia e a personalidade de Jesus. O egoísmo. Joana, no início do livro, então, ela vai conceituar o egoísmo como úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana.
O egoísmo é remanescente do primarismo que lhe é dominante. Responde por incontáveis males que a afligem, assim como a sociedade, dificultando o progresso, que é fatalidade inevitável. O egoísmo sabe disfarçar-se de variadas maneiras, justificando-se com habilidade, a fim de prosseguir como agente de destruição dos bens da vida. Então, Joana vai nos falar que a terapia eficiente para tão terrível flagelo é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que defluem da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. Uma definição de altruísmo: ausência de egoísmo, abnegação, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. O homem Jesus enfrentou em toda a sua trajetória e soube freá-lo nas suas investidas de orgulho ferido, de inveja sistemática, de pessimismo, de presunção descabida. Vejam bem, Jesus enfrentou o egoísmo na investida de orgulho ferido de outros, né? De inveja sistemática que ele encontrou na sua trajetória, de pessimismo, de presunção descabidas de muitos que o cercavam. Por isso, Joana de Ângeles fala que nele encontramos o exemplo máximo do altruísmo afetuoso, mas não servil, em razão do seu sentimento equilibrado. Então, a partir desse parágrafo, meus irmãos, Joana de Ângeles, que faz nesse capítulo um dos maiores estudos de todo o livro, né? Ela faz isso em todo o livro, o estudo de Jesus à luz da psicologia profunda, mas condensa uma maior parte nesse capítulo. E ela fala que Jesus, harmônico, à luz da psicologia profunda, que tudo em Jesus é exemplo de equilíbrio e sabedoria, de temperamento introspectivo, jamais se apresentou conturbado ou receoso, depressivo ou tímido. Continua Joana de Ângeles na sua análise, no seu estudo de Jesus, nos dizendo que a sua introspecção podia ser compreendida em razão da sua realidade de ser interexistente, vivendo o mundo físico, objetivo, imediato, e o mundo espiritual, extrafísico, transcendental, porém nunca se permitindo deter em uma esfera vibratória sem participação ativa na outra.
A sua foi e permanece sendo uma psicologia totalmente diversa da conhecida, antes ou atualmente, porque é assentada em um biótipo sentimental, nunca, porém, sentimentaloide, que compreendia as dores do mundo e procurava diminuí-las sem atormentar-se. Os seus eram valores espirituais que jorravam em abundância do seu mundo interior como música vibrante, possuindo recursos não convencionais e não conhecidos, que transformava em ação vital para atender aqueles que o buscavam. Continua Joana na sua apresentação de Jesus, nos dizendo que ele sempre foi acolitado pelas mulheres que nele encontravam apoio e inspiração, conforto e roteiro para o prosseguimento nas suas tarefas, e manteve-se indene a todas as atrações especiais ou a particularismos decorrentes da sua configuração masculina. Vemos aí, irmãos, uma análise muito profunda do relacionamento de Jesus, que veio de esferas superiores. Da mesma forma, Jesus agiu em relação a seus amigos e aflitos que o buscavam, mantendo-se integérrimo, elegendo, obviamente, aqueles que eram fiéis aos postulados que difundia e às ações que vivenciava, de modo a estimulá-los ao prosseguimento dos compromissos assumidos. No seu sentimento não existia lugar para ciúme ou disputa, para suscetibilidade ou ressentimento, porquanto, humanizando-se, não abdicava da sua procedência espiritual superior, identificando em todas as criaturas a semelhança de Deus, que equivale à procedência inicial, que as torna dignas e credoras de consideração e amor em todas as circunstâncias. Vemos aí, em outras palavras, ela fazendo a referência ao arquétipo primordial, Imago Dei. Ainda do ponto de vista da psicologia profunda,
O homem Jesus rompeu com o fator denominado alucinação masculina, não se firmando somente nesse lado positivo da sua condição terrenal, tampouco fixando-se na alucinação feminina da fragilidade e da emotividade desordenada da mulher de então, tornando-se o ser fundamental, total e irretocável do pensamento histórico. Vemos aí, irmãos, que neste momento a espiritualidade nos traz, através de Joana de Ângeles, estes ensinamentos realmente da psicologia mais profunda, que nos brinda nesse momento em que, principalmente, que passamos, que nós nos sentimos nesta oferta de conhecimento. Esse sentimento harmônico foi sua característica essencial, que se nos apresenta como a única forma de poder estender-se o homem Jesus, o Filho de Deus, jamais deificado na sua humanidade, pois que se assim o fora, lhe tiraria toda a grandeza e eloquência do ministério, colocando-o acima das injunções convencionais e próprias de todos os seres com os quais conviveu e orientou, propondo-lhes o reino dos céus, que afirmava encontrar-se no próprio coração, simbolicamente a área do sentimento. A sua conduta foi irrepreensível, a sua alegria de servir ao Pai através dos seus irmãos demonstrou o verdadeiro sentido do altruísmo que deve frondejar nos sentimentos gerais. Toda a sua existência foi uma sinfonia profunda de amor, que se alcandora aos extremos da caridade total por identificar no ego das criaturas o adversário soez e extravagante, responsável pelas desídias, pelo inconformismo, pelas ambições desnaturadas que levadas ao extremo, fomentam as guerras e geram os infortúnios que vem atravessando os tempos. Quando o homem se impregna do sentimento de amor sem jaça, naturalmente sintoniza com o psiquismo do homem Jesus, passando a receber-lhe a inspiração ao tempo em que flui emoções incomuns que se caracterizam pela alegria de viver e de agir. Em Jesus não há tragicidade, conforme se observa
na conduta de outros líderes, de outros homens, porque ele soube converter a desgraça em fator de elevação, como lição na qual as ocorrências são sempre instrumentos do processo de crescimento para Deus, sejam sob quais formas se apresentem. Principalmente, né, irmãos, que nós observamos atualmente a conduta de muitos líderes no Brasil e no mundo afora. Igualmente, nunca houve comédia a alegria vulgar com que se pretende justificar a frivolidade egoística. Na sua seriedade, pairavam doçura e jovialidade configuradas na beleza que se exteriorizava, acalmando paixões e orientando vidas. Por isso, recomendou que se tratassem todos os homens como se quereriam que eles o tratassem. Então, amigos, finalizamos esta leitura de hoje, profunda e amorosa de Joana de Ângeles em relação ao egoísmo, ao altruísmo e principalmente ao estudo de Jesus à luz da psicologia profunda. Examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-se altruísta e solidário em tudo. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Encerramos assim, amigos, o estudo da noite de hoje e vamos agora nos preparando para a meditação. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
Olá, queridos amigos e colegas do grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos recordar que Joana nos indica a meditação como sendo uma forma terapêutica para mantermos o nosso equilíbrio, trazendo a nossa saúde física e emocional, principalmente nos momentos atuais, onde somos bombardeados por muitas informações e também dividimos o nosso dia com várias atividades. Seguindo então, a recomendação de Joana, nós trouxemos hoje a proposta de uma meditação Encontro com a Criança Interior. Os estudos da série psicológica nos auxiliam para compreender melhor o comportamento do ser humano, a sua maneira de agir e os seus sentimentos. Mas o mais importante é que nós possamos nos conhecer melhor. Esse autoconhecimento vai nos ajudar no nosso processo evolutivo. Sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa infância deixa marcas em nossas vidas. Essas lembranças podem ficar tanto no campo que nós chamamos de consciente, como também no inconsciente. O que sabemos é que essas emoções, essas lembranças às vezes guardadas, refletem na nossa maneira de agir. E o adulto sofre a influência dessa criança. Então, através da meditação guiada de hoje, nós vamos buscar conhecer um pouco melhor essa criança. E quem sabe, possamos compreendê-la, possamos trazer ao nosso campo de compreensão algum conflito que ficou guardado e que, desta forma, vamos acolher essa criança e dissolver esse sentimento que pode estar nos trazendo algo de desagradável no momento atual de nossas vidas. Então, dando sequência à meditação, vamos buscar aquilo que nós já temos exercitado, que é fazer uma respiração disciplinada, para que tenhamos um relaxamento de toda a nossa musculatura e possamos prestar atenção nas nossas vibrações mentais, trazendo-nos um equilíbrio e uma paz interior. Iniciando então, vou convidá-los a buscar uma posição confortável, mantendo a coluna ereta, deixando os braços e as mãos apoiadas sobre as pernas. E à medida que a gente vai respirando, inspirando, segurando um pouco e depois expirando, principalmente esse movimento de expirar, de soltar o ar, vai trazendo um relaxamento da musculatura do nosso corpo. Vamos iniciar então. Inspire. Sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões. Segure um pouco, depois solte, vagarosamente, sentindo o seu corpo relaxar. Inspire, segure, solte com os lábios entreabertos, relaxando o couro cabeludo,
relaxando a face, os lábios, o pescoço, o tronco, relaxando o braço direito, a mão direita, o braço esquerdo, a mão esquerda. Inspire, expire, relaxando, relaxando, relaxando o ventre, o baixo ventre, relaxando as pernas, as rótulas, as panturrilhas, os pés, os dedos dos pés. Inspire, expire, vagarosamente, relaxando, relaxando. Uma sensação de bem-estar, de equilíbrio, começa a ser sentido em todo o seu ser. Vamos buscar em nossa memória um local agradável que nos traga uma lembrança de segurança, de paz, de bem-estar. Pode ser uma praia, um campo verdejante. Pode ser um jardim. Pense nesse local. Mentalmente agora, transfira-se para ele. Permita que seus pés toquem o solo. Caminhe um pouco. Há quanto tempo você não sente essa sensação de liberdade? Olhe ao redor. Sinta a presença de Deus na sua criação, nas plantas, nos minerais, no céu. O ar puro que você respira, que lhe enche os pulmões, que lhe renova a vida orgânica. Sinta o sol a lhe aquecer o corpo, a suave brisa a lhe tocar a pele. Você está em paz. Caminhe mais um pouco.
você vai avistar um grande lago. Aproxime-se dele. Chegue até a borda. A água é tranquila. Refletindo o azul do céu. E esse espelho da natureza faz o seu coração vibrar. Em tons de alegria. O lago te convida a sentar-se na sua borda. Sente-se. Incline-se para ele e veja a sua imagem refletida nesse espelho da natureza. Olhe para você. Há quanto tempo você não consegue ficar a sós consigo mesmo? Há quanto tempo você não presta atenção nos seus sentimentos? Este convite de autoconhecimento para que você possa perceber os sentimentos de tristeza, sentimentos de culpa, sentimentos de ansiedade. Buscar compreendê-lo. Muito do que sentimos hoje são experiências que vivemos na infância. Permita que as lembranças retornem ao seu consciente. Olhe para a sua imagem refletida no lago. Aos poucos, ela está se alterando e você consegue ver a imagem de uma criança. Olhe para esta criança. Convide essa criança a sair do lago e ficar a seu lado. Convide-a para sentar com você. Olhe para ela. Olhe os seus olhinhos.
Você consegue sentir vindo daquele rostinho uma expressão de tristeza. Converse com ela na linguagem do amor. E diga-lhe: talvez você tenha perdido algum ente querido, ou está triste porque alguém lhe causou alguma dor, ferindo-lhe os sentimentos. Diga a essa criança que você está ali, ao lado dela. E que juntos podem compreender o que aconteceu. Se alguém lhe feriu os sentimentos, é porque esta pessoa ainda não conseguia conjugar o verbo amar. Não conseguia tratar o próximo como gostaria de ser tratado, mas que através dos estudos, da compreensão, do aprendizado do amor, ela pode perdoar. O perdão que liberta, o perdão da compreensão, o perdão do amor. Se porventura essa tristeza vem de um sentimento de culpa, que ela registre o aprendizado e aplique a ela a compreensão e o auto-perdão. A mudança de hábitos para não sofrer novamente. Mas diga também a essa criança que dentro dela tem boas lembranças, lembranças agradáveis, da convivência com os familiares, da convivência com os pais, da convivência com os irmãos, com os professores, amigos, talvez a companhia de um animalzinho de estimação. Olhe para esta criança agora, ela sorri. Sente uma ternura enorme por essa criança. Diga a ela: eu te amo, eu te compreendo, e juntos nós podemos ser mais felizes.
vocês se aproximam e em um grande abraço você acolhe essa criança. E ela se funde em você. Respire. Respire profundamente. Grave em sua memória este encontro com a sua criança. Sinta seu coração em um ritmo de alegria. Inspire, expire suavemente. Com esse sentimento, com esse coração leve e alegre, vamos agora retornar ao nosso local de origem, mexendo as mãos, mexendo os braços, abrindo os olhos. Agradeço por sua companhia nesse exercício de meditação e espero em breve revê-los. Um grande abraço.